Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu decidi começar um vlog. Queria ter começado ontem, mas não consegui, então é hoje mesmo. E eu decidi começar mostrando pra vocês os livros que eu estou lendo atualmente. E aí quando eu separei as minhas leituras atuais pra gente conversar aqui, eu percebi que assim, aparentemente, perdi o controle da minha vida porque eu tô lendo um monte de livro ao mesmo tempo e eu tô empacada em tudo. É triste. Tem uns livros que eu tô lendo há tanto tempo, há tantos meses, que assim, eu nem sei. Tá dando um reflexo, né? Então vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo e depois eu vou dar uma organizada aqui nos livros, na estante. Tem alguns livros ali em cima da mesa que eu preciso encontrar lugar pra eles aqui. Vou dar uma limpadinha também, faz um tempo que eu não limpo a estante. E é isso, vou posicionar aqui a câmera em algum lugar pra gente conversar sobre o que eu tô lendo. Tá tanto calor que eu acho que eu vou ficar sentada no chão mesmo pra conversar com vocês. Olha aqui, a pilha de leituras em andamento. As leituras não estão fluindo, não é porque eu não tô gostando, porque eu tô gostando de todos esses livros, mas eu tenho uma questão. Quando eu não tô conseguindo evoluir muito nas leituras, e não é necessariamente porque eu tô achando o livro ruim. Quando eu tô achando o livro ruim, eu paro de ler mesmo. Ou não. Às vezes eu insisto. É verdade. Mas assim, eu tô com bastante dificuldade de focar, de parar tranquila e conseguir ler. Às vezes, quando eu consigo um tempo pra ler, eu já tô muito cansada, eu só quero dormir. E aí eu vou nessa. A leitura não tá fluindo, aí eu penso, será que o problema é o livro? Aí eu começo outro. Aí também não flui tanto assim. Aí eu penso, será que é o livro? E aí eu pego outro. Aí não flui muito também, e aí eu pego outro. E assim a gente chega a essa quantidade de leituras em andamento. Então, estou lendo José Saramago, ensaio sobre a cegueira. Eu tô aqui na página 205 e eu tô gostando muito, gente. Que livro que é assim, um tapa na nossa cara, que consegue mostrar um lado de nós mesmos, um lado do ser humano que a gente não admira, que a gente não se orgulha, mas que a gente identifica, sabe? É um cenário aqui muito caótico e infelizmente a gente percebe como é possível que o ser humano, ao invés de ajudar, ele só vá mais ladeira abaixo, sabe? Pensando só em si próprio e não se importando com os outros. Deixa a gente triste com a gente mesmo. Outro livro que estou lendo é O Diário de Anne Frank. E já faz um tempo que eu tô lendo esse livro também. Tem várias entradas que são bem curtinhas. Então, assim, é uma leitura fluida, sabe? É uma leitura que flui bem quando eu consigo pegar pra ler. Mas é triste, né? Porque a gente já sabe o desfecho disso tudo. A gente sabe o que aconteceu com a Anne Frank, né? A foto dela, né? E é uma escrita, a meu ver, uma escrita extremamente madura. Eu fico pensando, gente, se fossem meus diários na idade dela, não colocando na questão do contexto histórico em que ela está vivendo, né? Está vivendo na Segunda Guerra Mundial, ela está no esconderijo com a sua família, não estou comparando em relação a isso. Mas muitas vezes ela traz nos diários as questões pessoais mesmo, né? Sua relação com seu pai, com sua mãe, com sua irmã, com as outras pessoas que estão ali nesse mesmo esconderijo que a família dela. Então são questões pessoais, questões de convivência, questões do cotidiano que não estão necessariamente relacionadas com a guerra, né? E ela tem uma maturidade, uma sagacidade, assim, para perceber situações, para falar das pessoas, para falar das coisas, que eu fico bastante admirada, porque ela era muito jovem. Tô lendo outros diários que eu já comecei a ler há algum tempo, parei e aí voltei. Os diários da Sylvia Plath, que é esse calhamaço. É muito grande. Eu gosto muito da Sylvia Plath, dos escritos dela que eu já li, né? Eu já li alguns poemas, algumas poesias, assim, aleatórias. Eu recebi recentemente, até mostrei pra vocês, né? A poesia completa dela. Saiu recentemente pela Companhia das Letras a poesia reunida, né? Da Sylvia Plath. Ainda não li, o meu tá até no plástico ainda. Mas eu já li A Redoma de Vidro, que eu amo. Já li um outro livro de contos dela, que é... Não um livro de contos, é um conto, que é o Mari Ventura. E aí eu recebi, há não muito tempo também, este livro aqui, Euforia,
que é um romance sobre a Sylvia Plath, e eu comecei a ler, mais um livro começado, no meu cabelo, e abandonado. Eu cheguei até a página 60 e alguma coisa, até marcada aqui. Isso aqui é um romance, é uma história de ficção, baseado na vida da Sylvia Plath. Eu sei algumas coisas sobre a vida da Sylvia Plath, mas eu não conheço toda a sua vida, né? Eu não tenho um conhecimento aprofundado assim. E aí eu tava ficando meio maluca lendo isso aqui, porque eu ficava, o que será que é verdade? O que será que a autora, a Ellen Coolidge, criou, inventou? E aí eu fico meio atormentada com esses livros que eu não sei o que é verdade e o que não é. Porque se eu tô lendo uma biografia ou uma autobiografia, eu sei que é a vida da pessoa ali. Se eu tô lendo uma ficção, eu sei que, ó, liberdade criativa, tudo isso aqui pode ser uma bela criação. Aí eu falei, eu acho que antes de ler este livro, eu quero conhecer um pouco melhor a vida de fato da Sylvia Plath, para que quando eu voltar para essa leitura, eu tenha uma noção melhor do que é invenção e do que realmente aconteceu. Faz sentido? Tomara que sim. Então, por isso eu decidi retomar a leitura dos diários da Sylvia Plath, conhecendo ela por ela mesma. Só que é triste, né, gente? A Sylvia Plath, ela cometeu suicídio. Muitas passagens são bastante melancólicas. É muito bonito. Não a tristeza, não a melancolia, não a sua solidão, o seu tormento, assim, em viver com a depressão. Não é isso que é bonito, mas é muito bonita a forma como ela se expressa. Às vezes, eu até esquecia que eu tava lendo um diário. Diário, geralmente, é mais despretensioso, né? É um desabafo, é o que tava na sua cabeça aquele dia e você colocou ali no papel. Mas o diário dela, às vezes eu tô lendo umas coisas que não parece que é diário. Tô lendo também Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, do Márcio Borges. Eu já comecei esse livro também, já tem um tempo. Que página eu estou? Página 176. Clube da Esquina. Quem não conhece o Clube da Esquina? Vocês não escutam o Clube da Esquina? Vai aí no seu Spotify ou sei lá, Apple não, como é que chama? Amazon Music. E escute, por favor. Eu sou apaixonada pelas músicas do Clube da Esquina. Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant, músicos maravilhosos. E aqui o Márcio Borges, que foi um dos integrantes, né, do Clube da Esquina, ele conta algumas histórias aqui de como eles conheceram, como eles se encontraram, histórias das composições, né, das músicas que escreveram juntos, os festivais que eles participaram lá no início da carreira deles, enfim. Para quem gosta, isso aqui é um livro para quem gosta do Clube da Esquina, né? Para quem não conhece os músicos, espero que conheçam. Ou para quem não curte tanto as músicas, eu não sei se é uma leitura que vai fazer tanto sentido. Mas eu indico fortemente. Se não quiserem ler, pelo menos escutem as músicas. Eu achei que seria um vídeo rápido, já tô tagarelando, olha. Chegamos ao último livro que eu estou lendo. Um Cântico para Leibowitz, do Walter Miller Jr. E eu não sei como explicar este livro. Como é que eu vou explicar esse livro? Parece que eu tô mostrando o livro de cabeça para baixo, né? Não, mas aqui é correto. Assim ele tá de cabeça para baixo. Assim ele tá certo. É considerado um clássico, assim, da ficção científica. E é uma loucura. Eu tô naquele ponto da história que eu tô assim... Não sei se eu tô entendendo, mas eu tô gostando desse caos aí. Este livro foi publicado no final da década de 50, foi publicado em 59. E eu gosto muito de ficção científica, já li alguns livros, faz um tempo que não leio. Mas eu fiquei curiosa por isso, por ver que é considerado um clássico, um dos livros mais importantes aí do gênero. Quem lê e gosta de ficção científica sabe que muitas vezes os livros de ficção científica, eles são meio confusos no início, porque você tá se situando ali numa situação atípica, geralmente. É isso, gente. Esta pequena grande pilha de leituras. Torçam por mim. Me mandem energias positivas para que eu os conclua num futuro não tão distante. Se você já tiver lido algum ou alguns desses livros, me conta aí o que é que vocês acham. Se vocês gostam, não gostam, recomendam. Quem sabe vocês não me dão um gás, uma força aí para prosseguir e para tentar ler mais do que 5 páginas por dia,
sem cair no sono. A pessoa cansada, a pessoa exausta, que encosta assim, ó, já é um ótimo lugar para tirar um cochilo. Agora eu vou organizar estes livros ali. Preciso encontrar um lugar para esses queridos na minha querida estante, que tá um pouco bagunçada. I keep on breathing and the seasons they turn. The light bid me farewell, lingering last on a girl. So make me a list of the things that you need. A lifetime of memories captured in stereo. Somehow, somewhere, somehow, somewhere. Pronto, dei uma limpada, guardei os livros que eu precisava encontrar um lugar para eles. Não fiz uma super organização não, eu limpei só por alto mesmo, porque eu tô cansada e não ia dar tempo. Geralmente quando eu pego realmente para reorganizar a estante toda, eu fico, sei lá, uma tarde inteira tirando todos os livros, limpando direitinho. Hoje foi uma geral assim, bem por cima. Eu levei alguns livros para a estante lá da sala. Alguns autores que eu tenho mais livros, que eu tenho um carinho assim especial, eu deixo na estante lá de dentro. Algumas coleções também, a coleção da Penguin, os clássicos da Zahar, os clássicos de bolso da Zahar, os livros da Tag, enfim. E alguns autores como Clarice, a Sylvia Plath, o Saramago, Caio Fernando Abreu, Virginia Woolf, Victor Hugo. Quem mais tá lá na sala? O Salinger, enfim. Eu deixo alguns autores que eu tenho um carinho especial lá. E até pra desafogar a minha estante aqui, né, coitada, que ela já tá pensando assim, pelo amor de Deus, eu não tenho mais espaço. Vou mostrar pra vocês rapidinho como é a organização daqui, uma lógica que eu tento seguir dentro do espaço que eu tenho. Os livros que eu tô lendo eu deixei nessa mesinha aí, do lado da cama, essa pilha, né, pequena. Esses livros aqui são livros que eu tô usando pro mestrado, aí eu deixei eles ali separados, porque vira e mexe eu tenho que consultar, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês a estante como tá. Nessa primeira prateleira eu deixo os livros de ficção científica e os quadrinhos aqui no meio. Ali em cima é um quadrinho também, e aqui literatura de ficção científica. Na de baixo é ficção estrangeira, escritos por homens, então aqui somente escritores estrangeiros. Nessa de baixo tem os meus livros da Zahar, os clássicos da Zahar em tamanho normal e um pouco mais de ficção estrangeira, escritos por homens. Aqui na frente, né, tem escritoras mulheres também, como a Louisa Alcott, a Charlotte Brontë, Jane Austen. Então aqui é porque são os livros da Zahar. No restante, ficção estrangeira, escritos por homens. Aí tem aqui na frente os russos, né? Tolstói, Dostoiévski. Esse aqui que eu recebi recentemente, mostrei pra vocês no último book haul, tô bem ansiosa pra ler. Aqui literatura alemã, né? O Thomas Mann. E naquela pilha ali de trás tem vários livros. Gabriel Garcia Marques, Oscar Wilde, William Golding, enfim. Nessa de baixo são os meus livros de true crime, né? Os livros da Dark Side, que falam sobre crimes reais. Este aqui eu li recentemente, vou gravar pra vocês um vídeo sobre o A Sangue Frio. E aí ele tá aqui na frente, porque eu tava preparando o roteiro. Aqui é a biografia do Capori, que escreveu A Sangue Frio. Gente, que livro maravilhoso. É sensacional. Espero conseguir gravar em breve pra vocês. E aqui alguns livros, assim, mais da faculdade de Direito, sabe? Criminologia, Sociologia do Crime, A Paixão no Banco dos Réus. Aqui embaixo são os livros do Intrínsecos, né? Que infelizmente não existe mais. Eu adorava a coleção do Intrínsecos. Eu não tenho todos, tenho alguns. Essa última prateleira é uma pequena mistura de várias coisas. Tem livros mais adolescentes, né? Tem livros de fantasia. Ali o John Green,
Jennifer Niven, A Lista Negra, que agora tem outro título, né? Esqueci o título novo. Hank Green. E aqui alguns... Não sei, gente. É uma grande mistura. Alguns romances, como Jojo Moyes. Tem os livros da Taylor Jenkins Reid, Sally Rooney, Annie Ernaux. Ali, fantasia, né? Tem o Hobbit, Jogos Vorazes, Harry Potter. Aqui é uma confusão. Ali atrás tem mais livros do Bernard Cornwell. É um auê, o que coube ali. Passando pro lado de cá, a primeira estante são livros nacionais, apenas escritores e escritoras nacionais. E aqui na frente é poesia. Esses aqui. E o restante ali, tudo literatura nacional. Aqui são os livros de suspense, livros policiais. E deste lado, o Stephen King. Aqui embaixo, biografias de bandas, de escritores. Aqui mais biografias, alguns livros sobre livros, né? Mistura de biografia e livros sobre livros. Aqui embaixo, apenas não ficção, escritos por mulheres. Essas duas, na verdade, essa estante e a de baixo, não ficção, escritos por mulheres. E a última, não ficção, escrito por homens. É isso, é essa a minha lógica. Gostaria de ter um pouco mais de espaço para que os livros não tivessem que ficar assim, sabe? Um em cima do outro. Que eles ficassem todos em pezinhos, assim. Mas ainda não tem espaço para isso. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes eu falei te amo sem querer? Quantas vezes me enganei tentando achar você? Até pensei não me entregar pra mais ninguém. E aí você vem e me faz tão bem. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca amei ninguém assim. Oi. Como vocês são de casa, eu vou ficar à vontade aqui pra gente concluir esse vlog. E eu fico à vontade como? Com o pé pra cima. Agora sim. Agora eu me sinto preparada pra gente concluir esse vlog. Oi, gente, como é que vocês estão? Voltei aqui pra gente concluir a nossa conversa e olha que alegria, eu concluí um livro. Foi um daqueles que eu mostrei pra vocês lá no início que eu tava lendo? Não. Eu comecei a ler outro. Mas eu comecei e terminei. E qual foi o livro que fez essa revolução na minha vida de ler tão rápido assim? Porque tô, né, lentamente aí nas leituras? Foi sim, meus amigos. Agora tá longe pra mostrar pra vocês. Mas foi ninguém menos que a biografia de Britney Spears, A Mulher em Mim. Pois é, eu fiquei muito curiosa pra ler a biografia da Britney. Saiu recentemente, muita gente comentando. E eu li de curiosa mesmo. Por que eu digo que eu li de curiosa? Eu não me considero assim uma fã da Britney Spears, não quer dizer que eu não gosto dela. Eu não me considero fã porque não é alguém que eu acompanhava a carreira, sabe? Conheço algumas músicas, claro, acredito que a maioria das pessoas. A Britney foi um fenômeno lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? Mas eu digo nos Estados Unidos porque ela é de lá, então foi lá que tudo começou. Ela foi um fenômeno e tudo da cultura estadunidense que fica assim, que se torna um sucesso, que estoura lá, chega muito forte aqui no Brasil também. Eu digo que não sou fã, não tô desmerecendo, tipo assim, ai, não gosto, não me importo, não. Só não era alguém que eu acompanhava, assim, com alguma assiduidade. Então, foi uma surpresa muito grande pra mim, tudo que eu encontrei aqui nesse livro. Ela passou por um bocado de coisa, essa coitada, viu, gente?
Meu Deus! E o que mais choca é que os grandes sofrimentos, assim, os maiores sofrimentos, as maiores angústias pelas quais ela passou foram causados pela sua própria família, pelo seu próprio pai, pela sua mãe, a irmã, né, algumas coisas ali também. E o pai dos filhos dela, né, o Kevin, com quem ela foi casada por um período. Ela fala também bastante do Justin. Ao que tudo indica aqui nessa biografia, foi um término que a impactou bastante. Ela cita em vários momentos como foi difícil para ela o depois, sabe? A forma como ele falava dela na mídia e a diferença de tratamento que eles recebiam, né, depois do término, era como se ela fosse a culpada. Então as pessoas com o Justin meio tipo assim, ai, coitadinho, terminou um relacionamento, e com ela tipo, ah, sua safada. Sendo que ela diz que não houve traição da parte dela e que houve sim traição, foi da parte dele, mas eles eram tratados de formas muito diferentes e ela era frequentemente humilhada, assim, colocada em situações de saia justa, né, nas entrevistas, nos programas que ela ia, então, complicado. E é bizarro ver, assim, como em muitos momentos a mídia queria retratar a Britney como sendo uma louca, descompensada, que tinha surtos de fúria, surtos de raiva. Olha que mulher desequilibrada é essa. Pelo menos eu, que não a acompanhava de perto, como eu disse pra vocês, né, o que chegava a mim eram coisas esporádicas, assim, e eu sinto que a mídia a quis colocar muitas vezes como surtada, como louca. E quando você vai entender o que é que estava acontecendo com ela, você pensa assim, que crueldade, que crueldade. Mais ou menos na metade do livro é que ela começa a falar sobre a curatela, né? Por 13 anos, a Britney viveu sob a curatela e o seu responsável era o seu pai. E eles nunca tiveram uma boa relação. Ele nunca foi um pai amoroso, cuidadoso, respeitoso com a filha, não, muito pelo contrário. E ainda assim, ele conseguiu provar, não sei como, isso não fica claro. Inclusive, foi um ponto nessa leitura para mim que eu sinto que ela não se aprofundou em muitos assuntos, em muitas questões. A gente só sabe que algo aconteceu, mas ela não detalha tanto como chegou até aquilo tudo. Talvez nem ela tenha os detalhes, né, do que foi feito para que isso acontecesse, não sei. Mas ela não se aprofunda em muitos pontos que ela aborda aqui. Então, ela viveu sob a curatela do pai durante 13 anos. E ele, além de controlar a carreira dela, o dinheiro dela, controlava tudo sobre a vida pessoal dela mesma. Controlava se ela podia sair, com quem ela podia sair, o que ela iria comer, se é que ela poderia comer, os lugares que ela poderia frequentar. Ah, você vai entrar em turnê sim, você vai fazer esse show sim, você vai aceitar esse trabalho sim, você vai dar essa entrevista sim, com nenhuma preocupação sobre como ela estava realmente. E para ele conseguir essa curatela, né, ter esse controle sobre a vida dela, ele alegava que ela fazia uso abusivo de substâncias, e aqui ela diz que isso nunca aconteceu, que ela bebia sim, ela consumia álcool, mas que ela nunca perdeu o controle em nenhuma situação, por conta de bebida. Com outras substâncias também não. Ela disse que tomava, era um remédio para ansiedade, mas não existia esse abuso de substâncias que o pai dela dizia. Muitas vezes ela foi para reabilitação, e eu ficava chocada, assim, como ele conseguia mandar ela para reabilitação se ela não estava fazendo um uso abusivo de substâncias. Como o pai dela conseguia isso, gente? E como as pessoas, os profissionais envolvidos, não enxergavam que esse não era o problema dela. Então, muita coisa ficou meio assim pra mim. Como era possível? Como eles conseguiram fazer isso? Porque foi uma vida, 13 anos, gente. 13 anos vivendo dessa forma. 13 anos. Como é que não tinha ninguém pra dar um amparo pra essa mulher, meu Deus do céu? Britney, coitada, meu Deus, eu fiquei muito chocada. Ela perdeu a guarda dos filhos dela, isso foi outra coisa que eu não entendi muito bem, porque o Kevin, esse homem com quem ela foi casada e teve os seus 2 filhos, ela relata que quando eles ainda estavam juntos, né, como ele era muito ausente. Ele ia para um estúdio para trabalhar, para gravar, sei lá o que é que ele estava fazendo, e ele ficava dias fora de casa, não dava notícia, ela ligava, ele não atendia. Ela ia até o estúdio onde ele estava, ele nem deixava ela entrar. Como é que um traste desse ainda conseguiu a guarda das crianças?
tudo que aconteceu na vida dela me parece também um caso de negligência muito grande da própria justiça, assim, de todo o sistema, porque como é que não enxergaram isso? Não tinha ninguém, assim, realmente fiscalizando, ou o pai dela realmente conseguiu manipular tudo e todos tão bem dessa forma. Como, gente? Que cão! Não é um livro só para fãs da Britney. Os fãs, imagino, já deveriam saber de muita coisa, de grande parte do que tá aqui, né? Quem realmente acompanhou aí toda a sua trajetória. Mas é uma história de vida que nos faz pensar assim, como o ser humano pode ser podre. Em muitos momentos ela diz aqui no livro que em alguns momentos ela fala assim, eu era má, eu não era fácil, eu fiz coisas, mas ela não diz o que são essas coisas que ela aparentemente fez para ela se considerar uma pessoa má, uma pessoa difícil. Não sei se é a cabeça traumatizada dela pela forma como ela foi tratada, e talvez ela nem tenha feito nada demais, mas ela acha que sim, porque ela era tratada como um lixo por todos que estavam próximos a ela. Eu também fico me perguntando assim, porque é um passado muito traumático, esses 13 anos aí de curatela que ela viveu, e é um passado relativamente recente. Ela conseguiu sair dessa curatela e retomar aí o controle da sua vida, da sua carreira, no final de 2021, se não me engano foi em novembro de 2021, então tem 2 anos, e foram 13 anos vivendo desse jeito, e tem 2 anos que ela conseguiu reassumir aí o controle da sua vida e terminar com essa curatela, né? Então eu imagino que não é fácil para ela revisitar muitas dessas coisas pelas quais ela passou, talvez por isso ela não tenha entrado em tantos detalhes de alguns pontos que ela menciona aqui. É provável que leve um tempo para que ela se sinta mais à vontade, mais confortável para tocar em certos assuntos. Mas fico muito feliz em ver, em saber que ela finalmente está livre, né? É bizarro, né? Como a gente vê que às vezes a fama, o sucesso, o dinheiro tem um preço que eu acho que ninguém queria pagar. Enfim, leiam o livro da Britney se tiverem curiosidade. Digo pra vocês, né? É um livro pra todo mundo, acredito, se for uma leitura que despertar o seu interesse. Tagarelei por muito tempo, né? Caramba, 20 minutos. Destilando a minha indignação por Britney Spears. Espero concluir mais leituras aí ao longo dos próximos dias. E aí eu volto aqui pra gente conversar. Se forem comprar algum livro, use o meu link da Amazon que fica aí na descrição, assim você ajuda o canal sem gastar nada mais por isso. E eu agradeço muito. Se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário. Fique bem, faça boas leituras e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!